Frequências de saudação abertas, este é o episódio 59 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek desde que é a sua terceira aparição na TV. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio The Sanctuary, de Star Trek Discovery. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 3 de dezembro de 2020 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 4 de dezembro de 2020, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 8 da terceira temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. I'm a doctor, not an engineer. Para esse episódio eu pensei uma frase que foi dita pela piloto da Discovery, Keela Detmer, para o Andoriano Rim. Se você consegue enfrentar algo, você pode vencê-lo. Passemos então para a resenha. O episódio começa com Philippa Georgiou discutindo com o Dr. Hugh Culber enquanto ele quer examiná-la. Ela fala que no Império Terráqueo os médicos do Imperador são enterrados junto com ele, o que é um sinal de lealdade. Ela fica fugindo de uma forma, aliás, bem agressiva, enquanto o Dr. Culber pergunta sobre seus desmaios e seus problemas. No final ele fala claramente, no início parece algo tolerável, mas no final você vai ficar louca. Ela cede, ele a examina na presença da comandante Michael Burnham, cita que os batimentos cardíacos dela estão elevados e ela diz que isso é causado pela raiva. No corredor, Michael encontra Booker, que diz que deve retornar ao seu planeta natal, o Kajam. Seu irmão Kalin mandou-lhe uma mensagem dizendo que seu planeta está ameaçado por Ozira e a Corrente Esmeralda. Kalin tem lidado com esse sindicato de ladrões por 15 anos, mas agora precisa da ajuda dele. Ele pede a Burnham para acompanhá-lo, mas a viagem em velocidade dobra demoraria 2 semanas, é melhor pedir ajuda. No escritório do almirante Charles Vance, Booker explica que a queima mexeu com seu planeta. Danos no subespaço deslocaram a órbita da Lua, o que causou mudança nas marés, então com isso, gafanhotos emergiram do oceano e consumiram a sua colheita, fazendo com que milhões de pessoas morressem de fome. A Corrente Esmeralda forneceu-lhes um repelente para empurrar os gafanhotos de volta para o mar, salvando suas colheitas, mas o planeta, em troca, tem que entregar seus vermes de transe. Booker não sabe por que Ozira voltou, e Vance explica que a cadeia Esmeralda frequentemente contata civilizações pré-dobra em perigo, e ela já fez isso com pelo menos 50 outros sistemas estelares que são rastreados pela frota estelar. Vance diz que ele não quer se arriscar a enviar a Discovery, mas Saru sugere viajar para o planeta com status legal de observador. A presença da Federação pode fazer Ozira baixar a bola. Vance consente, mas diz a Saru para assumir uma postura defensiva e saltar se houver algum perigo. Nas ruínas do Ferro Velho em Hunhal, Ozira fala com Tolor, seu sobrinho, que quando ela o acolheu quando era criança, ela tinha sentimentos complicados sobre a morte do seu pai. O que a gente entende é que ela matou o pai de Tolor para manter o controle das trocas mercantis. De repente, ela o leva para uma gaiola com um verme de transe que rapidamente o hipnotiza e o devora. Ozira o castigou por ter perdido o Andoriano Rim, que escapou com Booker e Michael, e na órbita do planeta, a nave de Ozira, Viridian, entra em dobra. Estamos num corredor, Saru e a primeira oficial em exercício, Silva Tilly, discutem algumas questões. Booker e Burnham vão para Kajam, Rim se recuperou e quer falar com o capitão, Linus foi confinado em seus alojamentos até que sua troca anual de pele seja concluída. Saru também pergunta sobre o seu bordão, que todo capitão tem. Tilly diz que a lista foi reduzida para executar, acertar e manifestar, mas ela admite que ninguém gosta de manifestar. Saru observa que o capitão Christopher Pike usou acertar, deixando para ponderar as opções. Eles chegam na engenharia, Stamets e Adira informam Saru e Tilly sobre sua análise dos dados do SB-19 e informações das caixas pretas reunidas por Burnham. Os dados mostram que a queima começou na nebulosa de Veruben, que possui radiação intensa e campos eletromagnéticos instáveis. Eles também descobriram um sinal de áudio vindo do centro da nebulosa. O sinal foi distorcido por interferência magnética, mas quando tocado em voz alta, Tilly reconhece como uma música cantarolada pela família Barzan a bordo da USS Tikhov. Adira também revela que Gray Tal costumava tocar a melodia em seu violoncelo, porque os pais de Senna Tal cantavam para ele como uma canção de niná. Eles filtram a distorção e ouvem surpresa um sinal de socorro da Federação. Adira escreverá um algoritmo para determinar se inclui uma mensagem codificada, o que levará algumas horas porque ela é muito rápida, observa Stamets antes de Saru e Tilly partirem. Uma vez sozinha, Adira pede a Stamets para não usar o pronome ela, mas tentar usar o pronome elo, ou na tradução em português, eles, que nunca se viram como ela. Então, na tradução, inclusive, foi colocado eles, mas o certo seria elo. Adira revela que nunca disse isso a ninguém, exceto a Gray. E Stamets olha, sorri e aceita. Vestido com roupas civis, Michael e Booker dirigem-se à ponte, e ele revela que Karim não é seu irmão biológico, mas que eles se sentem como irmãos. Se separaram depois que Karim começou a caçar vermes de trânsito para a corrente. Michael pergunta se ele pode consertar o relacionamento deles, mas diz que Kajam é sua prioridade. Booker diz que lamenta que Michael não verá Kajam em seu auge de beleza anterior, mas ela insiste, dizendo, mas eu vou gostar a si mesmo. Na ponte, Ozekon observa que Detmer modificou a interface do leme da Discovery e ela diz que precisa de um dispositivo
resistiu à prova de falhas. Com a Discovery pronta para saltar, Saru ordena que a tripulação execute, deixando os oficiais da ponte um tanto quanto desconcertados. Sob Keijan, a Discovery envia saudações sem ter retorno. Booker está ansioso. Ozacon relata que uma nave grande chegará em 30 minutos e Booker diz que é provável que seja Ozira a bordo da Viridian. Saru envia Booker e Burnham para a superfície, instruindo Burnham a descobrir se a Discovery pode ser útil, mas para retornar à nave ao primeiro sinal de problema. Até parece que ela vai fazer isso. Na enfermaria, Georgiou reclama da roupa, que ela está parecendo um espermatozoide humano, mas a doutora Pollard explica a necessidade, que é para um extenso exame médico. Pollard anestesia Georgiou, finalmente, ela fechou aquela boca, e começa a fazer uma varredura. E aí vamos para uma sala onde há um piano, a Dira toca violoncelo, enquanto os Stamets entra. Explicam que a habilidade veio com o simbionte e tal, e também revela que Gray parou de falar com ele. Os Stamets especula que Gray precisa de espaço, e a Dira diz que as memórias do simbionte de vendas passadas muitas vezes deixam ele confusa. Stamets diz que o algoritmo levará horas para ser concluído, e ele toca piano enquanto a Dira acompanha no violoncelo. No gabinete de Saru, Rin entra raivoso querendo uma audiência, mas Tilly o corrige, cheio de confiança. Aquela pontinha de Capitã Tilly aí. Ele agradece por curá-lo, mas diz que a ajuda da Federação sempre vem com contrapartidas. Ele pede para ser transportado para Keijan junto com Booker. Saul diz: olha, você pode ir a hora que você quiser, se o planeta aceitar. Você não é um prisioneiro aqui. Mas olha, Ozira chegará em 15 minutos e provavelmente tentará recapturá-lo. Enquanto isso, Booker e Burnham entram na área protegida de Keijan e a Discovery perde o sinal deles. Estão eles caminhando numa floresta. Michael diz que as leituras do tricorder estão embaralhadas. Booker dá as boas-vindas ao santuário. Em torno deles flutuam gafanhotos marinhos azuis. Booker observa que a presença deles ali significa que o planeta não recebe nenhum repelente a semana. Booker usa suas habilidades empáticas para separar os gafanhotos para que eles possam passar, dizendo a Burnham que ele não pode forçá-los a se afastar, em vez disso pode apenas pedir. Cientistas do planeta muito procuram uma maneira de levar os gafanhotos de volta ao mar sem sucesso. Os dois são repetidamente cercados por Keijan desarmado e o líder reclama que Booker, a quem ele chama de Tarex, trouxe a Federação com ele. Os dois discutem, Booker revela: aquele é meu irmão, Carrin. A varredura em Georgiou ocorre, ela tá suando, semi-inconsciente, os números pulam, Cobra avisa que ela tá tendo um surto, o exame está em 83% e Pollard avisa que ela pode ter uma hemorragia cerebral e o exame deve ser abortado. Cobra insiste, dizendo que eles não podem descobrir o que há de errado com ela dessa forma. Os médicos perturbados assistem em choque quando o rosto de Georgiou se distorce brevemente, mas de uma forma muito estranha, muito bizarra. Georgiou tem outro flashback com a sua descoberta de Sam sangrando e acorda surtada, mais do que o normal. Sai com raiva, tendo levado uns eletrodos usados para varredor. Em Keijan, Book critica o irmão, sua família, por venderem vermes de trânsito para a corrente. Carrin revela que Ozira atraiu Booker até Keijan para recuperar o Rin. O planeta precisa desesperadamente do repelente, mas Booker se recusa a devolver Rin à escravidão. A nave de Ozira chega, usa seus sensores na Discovery e Reese sugere subir para alerta amarelo, mas Saru diz que o protocolo diplomático alerta contra qualquer ação que possa ser mal interpretada como provocação. Mantém do jeito que tá, segura as pontas. Saru fala com Bryce para tentar se comunicar com Michael, para ver se ela retorna à nave antes de abrir comunicações com Ozira. Saru diz que a Discovery é uma presença observacional a pedido de Keijan e Ozira diz que eles estão abrigando um criminoso procurado, Rin, embora Saru diga que não sabe que Rin é procurado por quaisquer autoridades reconhecidas pela Federação. Ozira, muito brava, diz que é Saru para enviar Rin para sua nave, mas Saru resiste. No planeta, Booker e Carrin quase brigam por causa de Rin. Saru questiona como Ozira pode alegar manter Rin na escravidão quando os próprios Orion já foram escravizados. Ela responde que seus ancestrais sabiam que poder é virtude e que não há nobreza no sofrimento. Ela observa que a Federação não quer um conflito com a corrente e avisa Saru que se ele não entregar Rin em 5 minutos, vai começar a destruir a superfície do planeta. Saru ordena a Tilly trazer Rin para a ponte. Carrin tá lá bebericando um copo de uísque Keijan, fala com Ozira através de uma projeção holográfica e ela observa que o santuário tem um forte sistema de defesa. Ele insiste que trouxe Booker no planeta como Ozira queria, mas ela diz que precisa capturar Booker e Burnham. Ele se recusa a desligar o sistema de defesa e entregá-los, então Ozira ameaça deixar que os gafanhotos comam a colheita do planeta, lembrando que o filho dele morreria de fome. Ele não cede e a Viridian começa a abrir fogo contra o planeta, ameaçando queimar 10 hecapates de floresta para cada minuto que atrasar. Com o sistema de defesa funcionando por enquanto, Booker e Burnham
Burnham fogem. Na Discovery temos a dúvida: por que a Ozira quer tanto Rin a ponto de bombardear um planeta? Ele se recusa a falar. Saru ordena que as armas sejam colocadas online, dizendo que eles devem impedir Ozira de cometer atrocidades. Em um terminal de computador no corredor, Georgiou hackeia o eletrodo enquanto a Discovery entra em alerta vermelho. Ela está preocupada com Michael, mas é interceptada por 2 guardas e o Dr. Culber, que revela que sabe que ela iria ajudar Michael, mas a sua condição a torna um risco. Ele diz a Culber que o exame mostra que ela está morrendo, mas ele diz que a situação dela não é tão difícil assim e vamos conversar em um lugar mais calmo. Na superfície, Michael e Booker correm pela floresta enquanto as armas começam a penetrar no sistema de defesa do santuário, embora eles ainda sejam incapazes de contactar a Discovery. Reese não pode determinar se os escudos da Viridian têm alguma fraqueza, mas Rin se oferece para mostrá-los, citando sua experiência anterior no Ferro Velho. Nilson avisa que o ataque da Discovery em Ozira atrairá a retaliação da corrente contra toda a Federação. No entanto, Tilly sugere que a Viridian seja atacada a partir de uma nave não federada, a nave de Booker, pilotada por um piloto da Frota Estelar que será severamente disciplinado por desobedecer ordens e por se rebelar. Detmer, com um olhar, se oferece. E aí temos a cena da Detmer com Rin dentro da nave do Booker, saindo do hangar da Discovery e começando a atirar na Viridian. E o fogo começa na junção das nacelas de popa, e em meio a esse fogo intenso, ela fala que não pode determinar a partir de sensores se atingiu seu alvo, mas Rin garante: você enfraqueceu os escudos de Ozira e deve continuar o ataque. O Rin fica alarmado quando a mágoa, ou rancor, como queira, o gato, pula no seu colo, mas Detmer segura o gato inofensivo. Da superfície, a Viridian está perto o suficiente para que Booker consiga identificar sua nave atacando ela a olho nu. Eles são cercados pelos guardas de Carrim, mas todos são derrubados no chão por uma explosão próxima e Michael e Booker lutam contra eles. Os escudos da nave de Booker caíram para 10%, cai rápido, hein? O que leva a Rin a sugerir a retirada, mas Detmer diz que eles devem continuar até que Michael esteja livre. Rin diz a ela que teme ser vaporizado por Ozira, mas ela diz que se você enfrentar algo, você pode vencê-lo. Detmer muda para o controle manual total e, no planeta, Carrim ataca Booker, que diz que deve ter sabido o tempo todo que Ozira queria sequestrá-lo para obter vantagem. Ele dá uma arma para Carrim e desafia ele a entregá-lo. Carrim não consegue trair seu irmão, assiste na superfície enquanto Detmer continua atacando agressivamente a Viridian. Rin diz a ela como acertar o gerador do sistema de armas. Significativamente danificada, a Viridian recua, Ozira promete retaliação por suas ações e foge. Carrim diz que eles morreram de fome sem um repelente, há gafanhotos demais para que Booker e Carrim, que são empáticos, os movam para o mar. Mas Michael tem uma ideia: ela volta para Discovery e se prepara para amplificar as conexões eletromagnéticas entre os gafanhotos para que os irmãos possam usar seus poderes empáticos. Booker e Carrim começam a cantar juntos enquanto suas testas brilham, os gafanhotos começam a se aglomerar no entorno deles e Bryce amplifica a mensagem. Os gafanhotos começam a se mover de volta para o mar, salvando a colheita gradiana e evitando fome em massa. No refeitório, Detmer fala sobre sua aventura de pilotagem para Oza com Nilson, Reese e Bryce e o universo que me ature. Adorei essa frase. Rin está sentado sozinho nas proximidades, Tilly se junta a ele, ele fala: Ozira vai retornar com vingança, e ele fala que desde criança acreditava que a Federação era enganosa. Ele também fala qual era a informação que ele guardava que fazia ela querer tanto. Ozira e a corrente Esmeralda estão ficando sem de lítio. Booker, Michael, Carrim e o filho de Carrim, Lito, magraço, menino, passam por Linus no corredor, para a alegria do menino, né? Booker diz que Keijan não é sua casa, mas que pode fazer a diferença para muitos planetas a bordo da Discovery. Michael leva o menino para conhecer Linus e arranca a pele do rosto dele. Carrim diz que o nome Book soa estranho, embora Booker diga que há uma história por trás disso que ele pode contar na próxima vez que eles se encontrarem, com sorte mais cedo, daqui a 15 anos. Booker diz a Carrim que ele segurou as pontas, salvou Keijan e ele se despede. Na engenharia, Culber encontra Stamets e Adira, que está adormecida, trabalhando até tarde. Eles não têm nada para fazer até que o algoritmo termine, e Culber diz a Stamets que deixa Adira dormir enquanto eles falam baixinho. Stamets diz a Culber que a manifestação de Grey parou de falar com Adira, mas que seu trabalho continua excelente. Adira revela que Elo está acordada e, cansada, vai embora. Culber observa divertidamente que Stamets está orgulhoso. Burnham e Booker se preparam para consertar sua nave, que foi atingida por 8 torpedos fotônicos. Ele achava que tinha sido 12, foi um pouquinho menos, né? Ele pergunta o que ele quis dizer quando disse que entendia sua missão. Ele responde que a Discovery salvou o seu planeta de um problema de muito tempo, que ele deseja ajudar mais mundos da mesma forma. Ela diz que ele terá que esclarecer suas intenções com o capitão, Saru, e diz que gostou de conhecer o seu planeta. Booker responde que gostou muito de estar lá com ela. E o episódio se encerra nesse ponto. Passamos aos questionamentos e às opiniões.
Olha, esse é um episódio bem típico, onde o subjugado se rebela com auxílio de gente de fora. Segue um pouco o modelo celebrizado pelo filme Os Sete Samurais de Akira Kurosawa e no ocidente lembrado pelo filme Sete Homens e um Destino. Esse tipo de filme é tão comum que no Japão tem um gênero de filme que reúne esse tipo de história. Pelo que eu entendi, Jojo está começando a desenvolver uma condição que se assemelha ao mal de Alzheimer, mas aquela distorção bizarra no rosto dela, que é uma coisa muito estranha. Pelo visto, vamos ter explicações disso em breve e pelo que vimos já começa no próximo episódio. A Jojo critica o Culber, fala que ele é o Saben e eu vou dizer que eu gosto do Wilson Cruz tendo mais tempo de tela e participando mais. Acho que ele tem muito a contribuir. Sim, ele está sendo aquele personagem que traz as grandes falas da série. Sim, tem isso mesmo. Ela não está toda errada não. Mas que ela falou como uma hater de Discovery diria, sem dúvida. Em compensação, a Jojo tá ficando chata, por demais estereotipada. Eu entendo que ela tá irritada, tá amedrontada, e a forma como ela reage é agindo daquele jeito, mas gente, pelo menos pra mim, tá cansando. Somente aqueles bordões. Ela tá parecendo uma vilãzinha de quinta, aquele discursinho. Já me basta a Ozira bancando a vilã de quinta, por favor. Duas. Teve um amigo meu que falou assim, ela tomou um Boa Noite Cinderela. Eu diria que foi um Boa Noite Megera. A civilização de Keijan, cara, toda vez que eu falo Keijan eu me lembro de queijo. É uma situação pré-dobra, mas eles têm um sistema de avançado de defesa. Não é meio incoerente esse negócio? Comentário cretino de um amigo. Pela primeira vez vemos uma Oriana feia. Mas olha, eu fui puxar a ficha da atriz que fez a Ozira. Além de ser uma atriz canadense com muitos papéis, inclusive alguns que eu já vi, como Fringe, Arrow, Man the High Castle, mulher bonita. E, ou seja, a maquiagem que colaram no rosto dela mal deixava ela abrir a boca direito. Reparou que a boca dela parecia que tá meio colada? Acho que a maquiagem não ficou boa, não. Agora foi até engraçado o Saruvi buscando o bordão. A gente lembra de Acionar, de James Kirk, Engage, do Picard, Hit It, do Pike. Ao contrário de alguns fãs, isso não me incomoda. Achei que foi uma piadinha. O Saru tá muito sério. Talvez tornar um pouquinho mais leve ele, né? E antes que eu me esqueça, a Tilly é a primeira oficial interina. Na prática, ela virou secretária do capitão, né? Mas, gente, eu adorei o toco que ela deu no ring. Interessante a questão identitária de Adira. Vai ser difícil a gente olhar para ela e chamar de Elo. Para mim tá difícil. Mas é o desejo da personagem, então, que seja feita à vontade. Eu pensei que a tradução seja na terceira pessoa do plural por causa das memórias que o simbionte carrega. Mas parece que no inglês a tradução está sendo Elo mesmo. Então eu estou falando de acordo com como estão colocando lá. Na legenda tá eles. O planeta Keijan até que é bonitinho, mas tudo em tom de sépia, notaram? A iluminação entra para dar aquela impressão de um planeta derrotado. Agora o plano de colocar a nave do Booker atacando a nave da Ozira, na boa, um plano não para em pé. Não acho que seja um problema da nave menor fazer um estrago na Viridian. Teve gente que falou, mas é um absurdo, a nave tão pequena fazer um estrago tão grande. Quem falou isso nunca jogou um jogo de videogame, nunca chegou num chefe de fase, né? É padrão. Uma nave pequena, bem armada, vence não por causa exatamente do seu armamento, mas pela habilidade do piloto. Esse é o objetivo. Faz favor, né? O plano da Tilly, que era o problema, né? Claro que a Corrente Esmeralda tá nem aí para diplomacia. O discurso de mandar uma nave atacar não encontra ressonância em ninguém. Essa ação certamente pesou para que o Booker quisesse trabalhar junto com a frota. Mas ao mesmo tempo eu achei que ninguém vai comprar essa ideia. Agora, a Detmer teve uma cena longa só dela. Parabéns para Emily Curtis. Gostei. Por mais que haters compararão a cena com Star Wars, lembra um pouco Star Wars, tudo bem. Eu gostei, achei boa, achei que é válida. Agora, legal que ela pilota a nave usando 2 controles de Nintendo Wii, né? Aqueles nunchucks, né? São 2 nunchucks ela pilotando a nave. Agora, a relação de Stamets com a Adira se desenvolve num caminho mais de mentoria. Notamos que ele tem um carinho por Adira, mas ao mesmo tempo mentoreando. Será que Culber, que disse que não tem tempo de ter filhos, e Stamets vão formar uma espécie de uma família adotiva para Adira? Ia ser legal. Acho que fica bacana. No final das contas, é uma vitória da Federação ao salvar o planeta com o nome de queijo. Vale lembrar que a Federação estava isolada e indiscreta há mais de 100 anos, viu que o Rin falava sobre a Federação. E se vale lembrar uma coisa, o Almirante Vance, para mim, é um dos poucos almirantes de Star Trek que não são pela saco. Antes dele, eu só salvava o Almirante Cornwell, em Discovery, e o Almirante Ross, Deep Space Nine. O resto não vale uma tira de Latino. Passemos para as curiosidades do episódio. Antes de tudo, o episódio se chama The Sanctuary, não Sanctuary. Já existe um episódio da segunda temporada de Deep Space Nine que tem esse nome, é apenas Sanctuary. Esse é o 5º episódio de Discovery dirigido por Jonathan Frakes, o 2º nessa temporada, e ele já dirigiu no total 23 episódios de Star Trek. Um dos roteiristas, Brandon Schultz, escreveu o short track The Girl Who Made the Stars. A nave de Book consegue usar transdobra, mas pelo visto é uma coisa meio perigosa, já que a chance de ser destruída é de 50%. No mapa do gabinete do Almirante Vance, mostra uma zona cardassiana e uma zona Klingon. Como é que deve estar o
os Klingons nesse tempo, hein? Uma curiosidade bíblica. Segundo ouvimos aqui, os gafanhotos vieram do mar comer a colheita de queijão. Se você abrir a Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 10, você verá que uma das 10 pragas do Egito foi a vinda de uma grande nuvem de gafanhotos que gerou grandes transtornos aos egípcios. No final do capítulo, quando o faraó pede misericórdia, Moisés ora a Deus e um vento muito forte vem, arrasta os gafanhotos e joga no Mar Vermelho. Igualzinho ao episódio, né? Essa é a 8ª praga e esse é o 8º episódio. Não me parece nenhuma coincidência. A atriz que faz o Ozira é Janet Kidder, que é, entre as coisas, sobrinha de Margot Kidder, a atriz que fez Lois Lane no filme do Superman, 78 e outro. Janet trabalhou em Arrow, Fringe, The Man in High Castle e outras séries. A insígnia que Ozira segura nas mãos, com as unhas realmente longas no início do episódio, é idêntica à insígnia que vimos em Star Trek Picard. Tem um logotipo que aparece no Anel de Ozira, que aparece também no primeiro episódio da temporada That Hope Is You, lá no planeta Ima. Na interface holográfica do sobrinho dela, Tolor, provavelmente é a insígnia da corrente Esmeralda. Saru tá tentando encontrar o seu bordão. É engraçado, né? Vamos lá. Pike usa Hit It, na primeira vez no episódio Brother da segunda temporada de Discovery. Só que o Pike usou Engage lá no episódio Decade, lá no início da série clássica. Já deve ter algum hater reclamando disso. O irmão do Worf, Kurn, no episódio Sins of the Father da nova geração, usou Execute. A Capitão Freeman, em Lower Decks, está tentando encontrar o bordão dela, achou Warp Me, no episódio Envoys. Warp Me é horrível. Saru ainda pensou em usar Manifest, mas na boa, ninguém gosta. Também sugeriu e falou Carry On, mas aí quando falou Carry On eu lembrei da música do Kansas. Carry on my wayward son. O sinal vindo da nebulosa, declarado como sinal de socorro da Federação, parece um alerta de computador do tempo da nova geração. Agora, aquele alienígena estranho que está na ponte é um Osnulus vermelho. O personagem é representado pela atriz Avaz Blackwell. E aquela, gente, por favor, não é a cara dela, tá? A moça é bonita, inclusive. A confusão pelo qual a Adira passa, com tantas memórias trio e personalidades, é a mesma confusão que Ezra e Dax passou na 7ª temporada de Deep Space Nine. Lembre-se, tanto a Adira quanto o Ezra receberam um simbionte trio e, de repente, não houve uma preparação prévia. Sam, o personagem que Georgiou vem em seus flashbacks, pode ser alguém que está citado num romance de Star Trek Discovery chamado Dying Standing, escrito por John Jackson Miller, publicado pela Gallery Books. Pelo visto, tricorders médicos e hypersprays, agora no século 32, são uma coisa só. E por que o nome da nave da Ozira é Viridian? Esse é o nome de um pigmento azul esverdeado, mais verde que azul. É um nome apropriado para a nave principal da corrente Esmeralda, que é a aliança Orion-Andoriana. Verde é azul, sendo que percebe-se que Orion é mais poderoso dentro dessa associação. Agora, será que tem mesmo um piano de cauda dentro da Discovery, ou isso foi fruto de um holodeck que foi instalado agora? Em um momento falaram dos holodecks ainda. Momentos para os haters cata-piolho. Ozira diz que se a memória serve, os Orion já foram escravizados. Isso é uma referência ao episódio If Memory Serves da 2ª temporada de Discovery, e na série clássica era assumido que as mulheres de Orion eram escravas. Mas no episódio Bound de Star Trek Enterprise, isso foi invertido e revelou-se que as mulheres estavam usando uma ilusão de escravidão para realmente controlar o sindicato do crime de Orion. Quando Ozira diz meus ancestrais sabiam que o poder é virtude, de que não há nobreza no sofrimento, ela provavelmente está se referindo à suposição falsa de que as mulheres foram escravizadas, quando na verdade eram elas que comandavam todo o governo de Orion. Ozira diz que vai queimar 10 hecapates de florestas a cada minuto de atraso. Hecapate é uma unidade bajoriana de área terrestre. No episódio Penumbra de Deep Space Nine, o Capitão Cisco comprou 12 hecapates de terra ao sul do rio Iodja, na província de Kendra, em Bajor. Mais uma para os haters reclamarem. Sim, reclamaram. Torpedos fotônicos, mas não tem nada mais novo como torpedos quânticos ou torpedos como que a Voyager já trouxe do quadrante Delta. Agora, os 2 joysticks de Detmer dentro da Nautilus me lembrou o infame joystick que Riker usou no filme Star Trek Insurreição. Lembra? Melhor você não lembrar mesmo não. Curiosamente, tanto o episódio quanto o filme tiveram o mesmo diretor, Jonathan Frakes, o Riker. A batalha da Nautilus contra Viridian lembrou muito os combates de Star Wars, com os X-Wing voando em revoados, atacando os destroyers e fugindo. Tem gente chiando, mas a mim não me incomodou. E Michael fala que a Discovery vai ampliar os sinais empáticos de Booker e Carrinha, assim como foi feito em Caminar. Aliás, na legenda na Netflix, Caminar apareceu com C, e o certo é com K. Isso é uma referência ao episódio da Sound of Thunder, da 2ª temporada de Discovery, onde o sinal usado para evoluir todos os Kelpianos através do Varahai foi amplificado pela Discovery. Conclusão do episódio. Olha, eu já vi episódios melhores nessa temporada, não quer dizer que ele seja ruim, é um bom episódio. O objetivo é explicar um pouco mais do Book, dar um pouco mais de informações sobre Ozira, a corrente Esmeralda. Tem gente chiando, dizendo que está demorando muito essa história toda daqui, mas não entenderam ainda que essa é a história da temporada. Eu compararia esse episódio ao episódio 6 como um dos mais fracos, não quer dizer que seja exatamente um episódio ruim, eu daria um 6,5, 7 nele. E com isso, encerramos mais um episódio do Dobra 9. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, e vai aqui a nossa
lembrança, visite www.comboconteúdo.com para consumir outros conteúdos além do Dobra 9, que são disponibilizados pela Combo, podcasts, snippets, campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo, participe, visite o Retrocomputaria em retrocomputaria.com.br, podcast onde eu cometo com mais algumas mentes em baixa resolução, onde falamos sobre computação clássica, e por último, visite o Trek Brasilis, a fonte definitiva de Star Trek no Brasil, em www.trekbrasilis.org. E mais uma vez, muito obrigado, Lúcia Hax, pelas dicas, pelos easter eggs que eu acabei usando nesse episódio. Frequências altas são encerradas, até o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.